Olá, amigos, a paz do Senhor. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no eclipse que deve acontecer no dia 8 de abril. E são várias especulações, são várias teorias que estão sendo faladas e apregoadas antes do evento. Mas nós temos uma visão diferente da maioria das pessoas, porque alguns estão relacionando com o advento da besta 666 e outros com o final do mundo, com a volta de Jesus. Há um certo contato, porque na Bíblia fala que haveria muitos sinais no Sol, na Lua, na atmosfera, mas não justifica que seja um evento específico. Também não é motivo para esperarmos acontecimentos trágicos em consequência dele. Em 12 de novembro de 1966, presenciei um eclipse na minha terra quando era criança e estava na sala de aula quando aconteceu. Também me lembro da apreensão e da curiosidade da turma que nunca tinha presenciado um evento como aquele. A professora mandou que guardássemos todos os materiais, deitássemos na carteira. Na verdade, em nossa inocência, nós não sabíamos se isso era bom, se era perigoso, qual seria a consequência dele. O fato desinteressante é que a professora acendeu a luz e não pudemos sentir de perto, ver a escuridão, nem mesmo de termos uma ideia da magnitude dele, se foi total ou se foi parcial. Agora sabemos que foram 2 minutos de escuridade total, mais 24 minutos de escuridão parcial. Mas, aparentemente, além da experiência, nada mudou em nossa vida. O eclipse total, que acontecerá nos Estados Unidos, está povoando o imaginário de muitas pessoas mundo afora, e isso tem trazido opiniões e expectativas que não condizem com a Bíblia. Porque antes que Jesus volte ou que surja a besta e seus seguidores, muita coisa há de acontecer conforme a palavra de Deus. Os que dizem que esse evento constitui o aparecimento da besta fazem cálculos matemáticos tentando justificar os pensamentos falsos e todas as suas mentiras. Um mau presságio? Na antiguidade, os eventos astronômicos eram rodeados de uma aura espiritualista, mística, medo, assombro e maus agouros, né? E a Bíblia está rodeada de eventos que apontam para estes sinais proféticos. Então, o que hoje nós estamos vendo como um evento astronômico, as pessoas anteriormente interpretavam como tendo um significado de vida ou de morte. A Bíblia expõe de maneira muito clara esses sinais através do profeta Isaías e de outros profetas. Isaías capítulo 13, versículo 10, diz assim: as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Ezequiel 32, versículo 7. Quando eu te apagar, cobrirei os céus e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará sua luz. Isaías 38, versículo 8. Farei com que a sombra projetada pelo sol retroceda os 10 degraus que desceu na escada de Acaz. No livro de Joel, um texto profético é importante para a gente, e ele faz essa menção. Diz assim: a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem, e as estrelas não brilham mais. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor. Joel 3,15 diz assim também: o sol e a lua escurecerão, e as estrelas não brilharão mais. Todo mundo está falando agora que o evento do dia 8 será um evento muito importante, porque será o sinal de Jonas. O sinal de Jonas na fala de Jesus. Mateus 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal.
39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não é necessário muito conhecimento bíblico para a gente entender que Jesus estava se referindo à sua morte e ressurreição. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, ele também ficaria 3 noites dentro da terra e depois ressuscitaria. Isso já foi cumprido, não tem nenhuma força e peso agora para os nossos dias. Falar que é um sinal de Jonas, esse eclipse dos Estados Unidos, é mostrar que não existe conhecimento bíblico em quem admite isso, porque já foi cumprido, não vai mais acontecer. Não é uma menção apocalíptica para o futuro, mas para o passado. Cientificamente, há aqui aplicação de Rafael Figueiredo, nosso irmão em Cristo. O eclipse em si está em peixes e não em cetus. Embora estejam bem próximos, a apenas uma constelação de distância, isso não significa que vai estar em baleia, vai estar sim em peixes. Então, é uma especulação falsa de que o eclipse vai estar na constelação de Cetus, baleia. Ainda outros defendem que esse eclipse é o sinal de grandes transformações no campo político, mas não existe consenso sobre isso, porque eclipses, terremotos, vários acontecimentos geológicos sempre aconteceram e continuam a acontecer. Tudo depende de uma ordem específica de Deus que criou e que rege a natureza. O homem não tem poder para impedir qualquer fenômeno desses. Gente, nós não precisamos de grandes eventos astronômicos para entendermos que a humanidade está praticamente no fundo do poço. A gente não precisa fazer muita especulação, é só olharmos para o nosso redor e vermos a apostasia. É só nós olharmos para o campo político ideológico e veremos que medidas estão sendo tomadas e impostas que são antibíblicas, anticristãs. É só nós olharmos para a maldade do mundo, o coração do homem, é só nós olharmos para o amor se esfriando, é só nós olharmos para Cristo que está na porta da igreja, porque não está dentro da igreja. Esse é o texto bíblico, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, Cristo está falando para uma igreja, então ele deveria estar dentro da igreja, e ele está fora, porque as igrejas decidiram criar um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho sem arrependimento. Então, se nós olharmos hoje para a apostasia, se nós olharmos para como a terra está chacoalhando, se nós olharmos para os sinais no campo dos acordos de paz, para as guerras, para os rumores de guerras, se nós olharmos hoje para a dor das nações, nós veremos que os sinais são gritantes. Então não precisamos fazer malabarismo matemático ou astronômico ou muita especulação ou falsificação de dados para levar o imaginário coletivo a uma histeria de que Jesus vai voltar no dia 8, porque se ele não voltar as pessoas passam vergonha. E não devemos fazer escatologia de manchete, de jornal, especulativa. Nós devemos fazer escatologia como uma ciência que estuda as profecias do fim dos tempos, ligada à teologia, tá? Para que não caiamos em tentação de acreditar em tudo que ouvimos, nós temos que nos enfronhar mais da palavra de Deus e aprender do Senhor. Em Mateus 24, 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então as pessoas estão inventando, criando coisas que não existem, que nem existirão, porque a verdade está na palavra de Deus. Fora dela não há verdade nenhuma sobre o final dos tempos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.